Estamos nós aqui de volta com a Amanda Alcântara. Amanda, quais são os desafios enfrentados ao longo da tua profissão? São todos. Eu acredito assim que você entender o paciente, né, aquele momento que ele está e entender também, fazer ele entender a importância da participação dele. Porque tem alguns pacientes que querem que você resolva tudo. Eles querem ali naquela hora que ele está ali com você, ele quer que você resolva tudo e ele não tenha nenhum compromisso em casa. Isso. E aí tem alguns casos que precisam ser feitos exercícios, né, alguns treinamentos, para que a gente tenha sucesso no tratamento. Bacana. Então, acho que o grande desafio é esse também, dela, né, ou ele entender a importância de fazer as atividades que eu proponho para eles fazerem em casa. Isso. E, assim, eles memorizarem isso e fazerem, se comprometerem, né? É um grande desafio. Mas aí você tem conseguido ter esse êxito, né? Tenho. Conscientizar da importância e da necessidade, porque não depende só da Amanda. Pois é. É um trabalho no coletivo, muitas vezes até precisa, me parece, me corrija se eu estiver errada, também dessa contribuição do parceiro. Isso, para que a também coisa possa fluir. Quando o parceiro ele não está contribuindo, eu mando ele para o consultório, eu digo, ó, traga ele aqui, porque ele precisa entender. Aí converse com ele, até assim, na maioria das vezes ela já tem vindo fazendo terapia. Então eu digo, ó, conversa com a tua psicóloga, vê essa questão da abordagem, porque senão tem que ter, né, a ação conjunta. Faz sentido, né, Amanda? Totalmente. Eu imagino. Mas tem a Amanda, né, enquanto consultório, mas também tem um pouco dessa Amanda professora, né, mestre, né? Fala um pouquinho como é que tem sido essa atuação enquanto mestre. Então, eu sou professora, eu acredito que há uns 6 ou 7 anos, mais ou menos. E no começo foi um desafio para mim, que eu nunca na minha vida imaginei ser professora, para você ter ideia, né? Nunca tive um sonho de ser professora. Foi algo que foi surgindo, o desejo, eu fiz o meu mestrado. E eu pensei, tava todas as minhas amigas lá do hospital ensinando, eu digo, tá, eu vou ensinar, por que não, né? Sim. E aí eu era muito tímida, morria de vergonha de falar em público e tal. Apesar de eu querer muito falar em público, eu sempre tive esse desejo desde jovem. E aí eu comecei, né, a dar aula. E foi um desafio, porque como é que eu não sabia ensinar direito? Eu dei aula como eu aprendi, né? E quando eu fui dar aula, sei lá, acho que uns 8 anos depois, tudo tinha mudado. A forma de ensinar tinha mudado. E aí eu fiquei totalmente perdida. Eu disse, como é que eu vou ensinar se eu não sei como é que ensina nos dias de hoje, né? E aí eu tinha uma amiga que ela era minha chefe, ela era minha coordenadora. E aí ela foi me ensinando, foi me ajudando, Amanda, você tem que fazer assim, tem que fazer tal, 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 e foi me ensinando. E aí hoje eu acho ótimo, assim, eu gosto bastante de ensinar, é um desafio, né, também essa nova geração aí, principalmente diante da pandemia, né, dar aula para o computador, que eles, na faculdade eles não abrem as câmeras, né, na escola eles abrem, mas na faculdade fica você e o computador apenas, falando lá, aí eu me boto assim, fico falando comigo mesmo, conversando comigo. Mas assim, é um desafio, né? E é muito gratificante, porque eu falo da minha prática. Acaba assim, quando eu dou essa disciplina de saúde da mulher, metade da turma quer seguir a área, porque eu amo tanto o que eu faço, que eu acabo passando isso para eles. Né, imagino para você o quanto é significativo. Demais. Né? Você levar para teus alunos, né? Compartilhar o teu saber, o teu conhecimento, a tua experiência, a tua vivência. Mas aí nesse processo, né, de ensino à distância, esse momento de pandemia que estamos vivendo, né, como é que fica também essa questão de aulas práticas? Como é que você tem enfrentado, né? Você se vê ali, põe a tua foto de frente à telinha para ficar nesse compartilhar, né? Mas como é que tem sido, né, esse retorno, esse feedback dos alunos, essa parte prática, enfim, tem trazido algum prejuízo? Como é que você tem visto essas aulas, Amanda? Então, nas minhas aulas, desde o começo da pandemia, no semestre passado, eu me preocupei muito, porque eu tinha dado 3 aulas para os meninos e a gente entrou na pandemia. E lá na faculdade, as faculdades, elas não entraram de férias, tiveram alguns colégios que eles deram 1 mês para que todo mundo se adaptasse. A gente teve 1 semana e na outra semana estava assim, o mundo se acabando, aquele desespero e a gente tendo que estar lá plena diante do computador dando aula. E aí, foi muito... Eu pergunto mesmo, eu dizia, minha gente, vocês estão entendendo? Eu repetia. E eles bloquearam no início, assim, eles se bloquearam.
no sentido assim, de que, eu não gosto de aula remota, não gosto. Então, não vou dar aula, não vou prestar atenção, não consigo entender. E eu voltava. E assim, Valesca, foi muito desgastante, sabe assim, terminava, eu dava 3 aulas seguidas de aula, eu terminava, sabe assim, moída. Ainda bem que eu não tinha mais nada para fazer, porque eu estava trancada em casa na pandemia. Mas assim, isso aqui eu terminava super tensa. Mas aí, com o tempo, eu conversei bastante com eles, assim, sempre no final da aula. A gente ficava conversando muito. Isso. E eu dizia, minha gente, a gente não tem alternativa, vocês vão perder o semestre. E alguns diziam, eu vou cancelar a faculdade. Eu fiz, pra quê? Para pagar de novo? Vamos agora, vamos se ajudar e tal. E aí eu ri quando você perguntou das aulas práticas, porque assim, agora em novembro, a faculdade que eu trabalho voltou a ter aula prática presencial. Só que aí antes não. E aí teve um dia que estava só eu e meu marido, só mora eu e ele, né, e os gatos. E aí eu disse, amor, eu preciso que você seja uma pessoa, fique de costa, porque eu preciso mostrar como é a massagem na gestante. Aí ele, não, de jeito nenhum, por favor. E eu até pedi, eu disse, eu faço uma massagem em você no corpo inteiro. E aí eu disse, você só vai deitar, você não vai aparecer nem fazer nada. Isso. E aí eu pedia para eles pegarem alguém da casa deles para fazerem a prática. Isso. E aí foi assim, um desafio. Aí de repente um gato pulava em cima de mim, foi muito engraçado. E aí agora que a gente voltou presencial, agora não, que eles entraram de férias já. Mas foi também um medo, né? Porque aí tinha que fazer uma turma, imagina, de 43 alunos, você ter que colocar 10 alunos na turma. Então, não tinha tempo. Isso. Aí, tipo, eu não podia dar uma aula de 30 minutos, 20 minutos, porque não ia dar tempo de nada. Exato. Aí, assim, foi outro desafio. E dar aula de máscara também, né? Imagina. Que é muito ruim, assim, cansa muito. Eu terminava, assim, com cansaço, porque eu sou um pouco asmática, então eu terminava morta também. Mas tudo a gente dá um jeito. Né? E, assim, eles aprenderam bastante. Eles super me elogiam, assim, a didática. Até a aula em pós-graduação que eu tô dando, também dá, imagina, um sábado e um domingo inteiro no computador, para ter prática, para ter dinâmica e tal. Mas pelo menos as meninas da pós, elas ligam as câmeras, então eu não me sinto tão só. Eu imagino. E como é que tem sido, como é que você tem visto na realidade esse mercado da fisioterapia? Como é que está o mercado aí? Então, para quem está sabendo, né, se readaptar a essa nova situação, tá ótimo. E eu acho assim, essa questão do online, né? Eu fiz vários atendimentos online também e os primeiros eu disse, como é que vai ser isso? Como é que eu vou ensinar uma paciente a contrair o assoalho pélvico? Mas eu tive várias pacientes com incontinência de esforço que elas, na pandemia, a gente com 3 sessões, 4, 5, elas ficaram sem ter perda de urina. Então, online, né? Pelo celular. Então, bacana, assim, foi muito legal. E eu acho assim, tiveram colegas que não fizeram isso, né? Que diante da pandemia, de toda a situação, cada um reage de uma forma, né? Mas aí, colegas que disseram, não tem como é que eu vou ensinar uma pessoa, né, do outro lado, a contrair o assoalho pélvico? E aí, enfim, eu acho que quem conseguiu se adaptar, quem está conseguindo se adaptar, ainda dá tempo, né? É sempre assim, quando você é bom, né, e você gosta do que faz, não falta trabalho. Eu sempre tive isso, assim, para mim. Então, assim, o paciente, ele sente que você ama o que você faz, ele vê resultado, né? Por mais que você seja recém-formado. Ele vê que você é esforçada, que você faz cursos, que você gosta daquilo, quando você explica direitinho. Então, quando você decide ser um bom profissional, não falta trabalho, né? E você tem conseguido fazer algum atendimento online? Sim. Como é que foi, Sandra? Sim, ainda estamos na pandemia, né? Aí tem ainda algumas pessoas. De BH, atendi uma no Havaí. E aí, assim, sempre tem, super dá, assim, não dá tanto na agenda, porque eu já vou ter os atendimentos presenciais, mas aí eu boto à noite, um dia na semana, sabe, para atender elas. Mas é possível, né? Sim, com certeza. Agora, né, que eu já passei pelo iniciozinho da pandemia, que eu atendi elas, agora tudo é possível. Exato. E é um tema que, assim, as meninas vêm sempre pedindo, né, as nossas telespectadoras, sobre a questão da sexualidade feminina, né? Sim. E, na realidade, a saúde
da sexualidade feminina. O que é que você poderia, né, nos orientar, falar um pouquinho mais sobre essa questão, Amanda? Então, o que eu poderia dizer é não desistam do sexo com prazer, porque o que eu vejo muito no consultório é que as mulheres, elas vão desistindo disso, elas fazem sexo só por fazer. E para tipo, ah não, eu sou a esposa, a namorada, né, eu tenho que fazer, senão ele vai procurar outra fora. E elas vão desistindo do prazer, do orgasmo, elas vão desistindo de se excitarem, de querer uma preliminar. Então elas vão, assim, abrindo mão mesmo disso. E o que eu vejo muito, eu vi recentemente uma paciente que eu fiz, e aí, como é que tá o sexo, a libido? Ela, tá bom. Eu disse, não, mas e aí, como é que tá, que eu puxo mesmo, né, pra saber? Ela, não, há muito tempo que é mais ou menos, e assim, eu não faço muita questão, não. É engraçado que elas sempre falam isso, eu não faço muita questão. E são pessoas novas, Amanda? Jovens, isso. De 35, 40 anos, sabe? Mulheres jovens que eu disse, nossa, gente... Abrem mão, né, Amanda? Abrem mão mesmo. É impressionante. E assim, é o que eu digo. E aí, às vezes, elas me procuram porque veem que a fisioterapia melhora na libido. E elas vão porque o marido ou o namorado está se queixando, né, daquilo. Vá, procura aquela fisioterapeuta. Elas não vão porque elas querem mais prazer. Isso. Né? Mas é graças a Deus assim que eu consigo reverter isso, consigo explicar a elas a importância de sentir prazer e de melhorar isso nessa questão. Porque quando a gente está no início de um relacionamento, geralmente, né, o fogo é bem alto, né? Você fica com aquele fogo lá em cima. Mas à medida que vem a rotina, né, que você vai juntar as escovas de dente, né, que vem as despesas, as coisas do dia a dia, isso vai diminuindo. E aí é quando o diálogo deixa de existir, elas não conversam mais sobre sexo, não explicam o que é que elas gostam que eles façam. Por exemplo, de preliminar, de sexo oral, de beijo na boca, o que tem mulher que reclama que faz tanto tempo que ele não me dá um beijo de língua, um beijo demorado. Isso. Né? Então, assim, é importante. E o que eu acho também, Valesca, é que as mulheres, elas desistem de lutar por isso. É como se, assim, elas falam uma vez, aí eu vejo que o parceiro faz meio que sem vontade, e elas desistem. Eu digo, não desistam, falem, até ele entender que é um sexo de qualidade, né? Isso. Porque não é só bom não tem que ser só bom para ele, tem que ser bom para os dois. Porque quanto melhor é o sexo, mais você vai querer fazer, mais você vai querer estar com aquela pessoa, né? Naquele momento de intimidade. Sentindo prazer, né? Isso. A relação, não só a questão do ato sexual, mas a convivência. E quando não acontece, é muito mais por uma questão, como você mesmo colocou, uma mera obrigação. Isso. Então, quando vai partindo para essa esfera, a coisa tende a esfriar, a coisa tende a acontecer de forma que não deveria estar acontecendo, né? Precisa realmente haver o diálogo como a base de tudo. E o outro percebe também, né? Isso. Ele percebe que ela está indo só por isso. Isso. Elas acham que não, pois é. Outra coisa, meninas, não finjam orgasmo, pelo amor de Deus. Porque como é que ele vai, se você está fingindo que tá bom, que tá tendo orgasmo, como é que ele vai querer melhorar no sexo, né? Então, assim, eu digo sempre, não finjam orgasmo. Conversem e digam o que é que está acontecendo para ver se melhora, né? Verdade. E a frouxidão vaginal? Como é que isso acontece, Amanda? Então, a frouxidão vaginal é quando a vagina fica flácida, né? O próprio nome já diz. E aí pode acontecer por vários motivos. Mulheres que eram muito obesas e de repente fizeram alguma cirurgia de redução de estômago ou emagreceram, elas podem ter essa flacidez de todos os tecidos, inclusive do assoalho pélvico. E aí mulheres que tiveram parto vaginal, esse parto vaginal pode afrouxar um pouco a musculatura, mas depois volta. Mas assim, tem algumas mulheres que a vagina ela fica um pouco mais flácida. Mas é possível fazer alguns tipos de exercício? Você orienta para dar essa rigidez maior, seria isso, Com Amanda? certeza, porque uma das queixas é o seguinte, por exemplo, se eu tiver aqui faz de conta que eu tenho frouxidão vaginal. E eu vou me levantar da cadeira, entra ar na minha vagina, a vagina é tão flácida que ela entra ar e quando eu levanto sai aquele pum bem alto. Então, a frouxidão vaginal, ela só é considerada patológica, né, quando acontece nessas situações. Na relação sexual, não é tanto considerado, porque quando o pênis entra e sai, entra ali. Então, é comum que depois que acabe, saia aquele flato vaginal bem alto. Mas quando é no dia a dia, na piscina mesmo, quando você entra na piscina que sai aqueles flatos com água pela vagina. Isso. Então, tem como a gente fazer esse fortalecimento
e melhorar essa musculatura. E uma das queixas é não sentir o pênis na hora da relação. Isso. Né? Que elas ficam lá meio perdidas, elas dizem, ficou meio solto, eu não sinto direito. E aí a libido, mais uma vez, vai lá para baixo. Vai lá para baixo. E nessa condição dessa frouxidão, às vezes nesse processo que você colocou, é possível sim fazer esse exercício sem haver necessidade de um processo cirúrgico. Com certeza. Isso dá uma condição. Porque algumas mulheres acham que é a cirurgia de períneo, que aí faz aquela... Mas a cirurgia de períneo, ela só vai fechar fora, lá dentro vai continuar frouxo. Exato. Então tem que fazer o exercício. Exercitar, né? Tipo a gente faz numa academia, enrijece os músculos, então com a vagina não seria diferente. Né? Eu digo que eu sou uma personal vagina. Ah, isso mesmo, bacana. Elas têm que fortalecer essa musculatura. Interessante. Peço que vocês aguardem mais um pouco, já já a gente volta com a Amanda.